Nós conhecemos experiências diversas ao longo desse ano da pesquisa, tá? Não só do ponto de vista da diversidade regional, que nós encontramos num país de tamanho continental como o Brasil, mas diversidade também pela diversidade das próprias organizações e da própria trajetória construída por cada uma delas. Tá? Nesse sentido, nós falamos de que não existe uma metodologia para a construção, para fomento da participação de crianças e adolescentes, mas que nós temos aí um conjunto diverso, diferenciado de percursos metodológicos. A ideia nesta discussão é não trazer especificamente experiência por experiência, mas poder ver e identificar a partir dos resultados da pesquisa o que aparece do ponto de vista comum, em termos de diretrizes metodológicas que fomentem essa participação. Uma das questões mais destacadas muito fortemente por grande parte das organizações é que ter uma leitura atenta do território, ler o território, ele é uma precondição para a elaboração dos projetos, para a elaboração das atividades com as crianças e adolescentes. Então, isso apareceu em todos os diálogos realizados com as organizações e, na verdade, a gente sabe que é justamente essa escuta, esse diálogo que permite que o desenho do projeto, a escolha das atividades, ele converse com a realidade daquele território, daquela criançada, daqueles grupos de referência para os projetos. Mas talvez a grande novidade com relação às ações culturais é que essa leitura, esse exercício de diagnóstico, de poder entender, tá, a realidade, de poder trazer para o interior do projeto as demandas, os interesses das crianças e adolescentes, ele se faz junto com as crianças e adolescentes. Talvez essa é a grande novidade quando a gente pensa no conjunto das políticas públicas. Nós sabemos muito bem o quanto é difícil para as políticas públicas, primeiro, partir de um diagnóstico de realidade antes de elaborar os nossos planos de trabalho. E segundo, é muito difícil, ainda é muito raro quando nós pensamos nas políticas públicas, poder trazer nessa produção de leitura de território, nessa produção de desenho, as vozes dos envolvidos. E eu acho que nesse sentido, essa pesquisa e a ação no âmbito da cultura está mostrando, tá, o quanto, tendo como referência as ações culturais com as crianças e adolescentes, nós temos uma diversidade muito rica de estratégias, de experiências que desenvolvem justamente esse exercício, tá? Não para as crianças, mas com as crianças e adolescentes, esse exercício de entender os territórios onde essas crianças e essa criançada, esses adolescentes moram, essa juventude mora, tá? E poder entender aí também as expectativas. Nós utilizamos esse mapa na discussão com crianças e adolescentes, e o que a gente percebe aqui, e nós fizemos um pouco esse levantamento, utilizamos a metodologia da cartografia, do mapa falado com elas. Esses apontamentos aqui no mapa da onde que as crianças são, ó, tá vendo como elas provêm de um projeto, são do mesmo projeto, mas elas vêm de vários pontos da cidade, inclusive bem distantes da região central de Porto Alegre, e elas localizaram também no mapa quais são aí os pontos de referência, tá? Os pontos de referência aonde elas frequentam, aonde elas estão, tá? A escola aqui, o projeto aqui eu já fui, já gostei, elas fazem referência ao Jardim Botânico, lugares que elas gostariam de conhecer, lugares que elas passaram a conhecer a partir de experiências de trabalho do projeto, que tinha um pouco essa questão de circular na cidade. De alguma forma, aqui
o mapa, a cartografia, ele serviu um pouco de disparador para fazer esse exercício de reconhecimento e de leitura do território. Isso aqui já é no Pará, em Belém do Pará, nas organizações que nós visitamos, tá? E nesses mapas, tá? A ideia é que justamente as crianças e adolescentes pudessem discutir, tá, na cidade, ou no bairro, aonde que eles gostavam de circular, aonde que eles não gostavam de circular. Então as bolinhas de cores verde e laranja, elas vão mostrando aonde elas se sentem confortáveis, aonde são lugares que elas não gostam, que não se sentem protegidas, e aqui nas folhinhas amarelas, aonde que elas gostariam de ir, mas elas não podem ir. Interessante ver que aqui, tá, este foi um grupo feito com adolescentes, justamente aonde que elas querem ir, são lugares distantes da cidade, o que um pouco confirma a discussão que a gente faz com o adolescente, que o adolescente, ele quer circular mais na cidade, ele quer se apropriar mais da cidade, ele não quer ficar tanto como criança e adolescente, que ele fica mais restrito aí a seu entorno de vizinhança mais próximo. Aí os adolescentes, eles querem sair, eles querem tomar um pouco os espaços da cidade. Nesses percursos e estratégias utilizados pelas organizações, o que se percebe é que a arte tem uma forte potência mobilizadora. E pela via das linguagens artísticas que as organizações, de fato, elas estão aí construindo percursos de participação, construindo estratégias para trazer aí os olhares, esse saliente da criança e adolescente nesse exercício de diagnóstico dos territórios. Utilizando uma diversidade muito rica de linguagens, desde desenhos e cartografias, como foram o caso de experiências no Distrito Federal, que a partir do uso de mapas foram discutidos, por exemplo, o acesso a políticas sociais, o acesso a serviços de crianças e adolescentes, comparar a realidade do meu bairro, do meu território com outro território da cidade, comparar a realidade do meu município com outro município vizinho do meu, inclusive poder fazer o debate com criança e adolescente do orçamento público em relação às políticas sociais, ou como foi a experiência no caso de São Paulo, que se realizou o mapa falado, que é uma metodologia de discussão, também tendo aí o mapa, a cartografia como referência para poder discutir, tá, a relação de privação no território, tá, e o que acontece com o percurso dessas crianças quando elas frequentam, tá, os bairros, os equipamentos, nos lugares onde elas moram. Mas também nós temos outra diversidade de experiências que pela via, por exemplo, da fotografia, pela via do audiovisual, pela via da comunicação, também realizam essa comunicação. Em Rio Grande do Sul tem experiências muito ricas com o uso da fotografia, crianças que com câmera de fotos saem percursos pelos bairros tirando fotos para discutir aí qual é o olhar da criança, do adolescente com relação ao bairro, com relação ao acesso à cidade, do direito, para poder fazer depois uma discussão do direito à cidade, como também experiências na Bahia, utilizando aí a comunicação e rádios comunitárias e a comunicação comunitária para a realização de pesquisas que vão discutir, tá, as condições de desigualdade de uma cidade como Salvador e a partir disso propor pautas e debates, tá, na rede, no território com relação ao que eles encontraram em fazer propostas de intervenção, tá, como também o teatro, tá, a poesia, e aí na poesia a experiência em São Paulo do Slam, que vão trazer aí a voz de crianças e adolescentes para discutir a situação de direitos ou a situação de violação de direitos e que tem aí um forte papel na
ocupação do espaço público e, ao mesmo tempo, de gerar aí debates num espaço público. O que nós percebemos é que a riqueza de estratégias é muito grande, a riqueza de uso de linguagens também é diversa. Talvez o denominador comum as várias estratégias e as várias experiências é que elas combinam três aspectos que nos parecem extremamente importantes. De um lado, a realização da pesquisa com a criança, é a criança e o adolescente que realiza a pesquisa, é ela que produz o conteúdo, tá? Que pela sua vez ela gera uma reflexão no interior do projeto, nesse grupo que está participando, e que ao mesmo tempo ele cria subsídios para sair um pouco do âmbito do projeto e ser referência aí para a rede de sujeitos que estão no território e são referências justamente dessas famílias, dessas crianças e adolescentes. Informações importantes para articulação da rede no território, para discutir com a escola, para discutir com o CRAS, com o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, para discutir aí nos espaços de controle social, como os conselhos municipais de direitos da criança e adolescente, e ao mesmo tempo elas vão gerando um espaço e uma pauta de debate nos espaços públicos, que também é uma questão que apareceu muito forte na pesquisa, vinculada à defesa dos direitos da criança e adolescente, principalmente nas situações de violação de direito, com pautas muito fortes, tanto nos fóruns ou nos espaços de mobilização comunitária e territorial de combate contra o trabalho infantil, como o combate às situações de violência e especialmente de homicídios contra adolescentes e jovens. Então, de fato, o que nós temos aí é uma diversidade de ações que combina a dimensão da cultura, mas muito na perspectiva do fortalecimento do protagonismo e o fortalecimento das condições de proteção integral das crianças e adolescentes. Eu gostaria agora de falar de um terceiro ponto que foi observado e que é comum a todas essas associações e coletivos, que diz respeito à necessidade que muitas vezes elas têm de constituir uma rede de atores sociais para trabalhar com essas crianças e adolescentes. Só que isso não é necessariamente... Isso não está da mesma forma, com a mesma intensidade em todas as associações, né? Quer dizer, algumas têm uma preocupação mais direcionada para isso, quer dizer, a gente percebe que elas estão efetivamente articuladas com outros atores sociais, como a escola, a família, outras associações semelhantes ali, os coletivos, enfim, mas outras estão trabalhando às vezes um pouco sozinhas. Então acho que eu gostaria de falar agora um pouco sobre isso, quer dizer, o que de uma certa forma, o que é uma expressão que as experiências do Distrito Federal mencionam, o que a gente está chamando de território educativo, né? E o que de uma certa forma está presente nessas experiências e para o que eu gostaria de chamar a reflexão das associações. Então acho que o primeiro aspecto é que acho que essa própria pesquisa, ela de uma certa forma faz com que essas associações saiam do seu isolamento. Quer dizer, se há muita diversidade entre elas, nas suas práticas, nas suas metodologias, por outro lado, inclusive esses pontos que nós constituímos aqui, que são pontos que definem um percurso, de certa maneira estão devolvendo a essas mesmas associações o fato de que elas têm muito em comum, inclusive nas suas práticas. Quer dizer, todas elas fazem um diagnóstico do seu território, todas elas tentam respeitar o território, todas elas procuram de uma certa forma fazer diferença naquele território por meio das suas ações socioculturais e todas elas procuram de uma certa forma também se articular com outras associações que estão presentes ali, né? Muitas delas têm inclusive como privilegiam sobretudo acho que dois atores que são quase que impossíveis de não se articular com, né? Que é a família
né? A gente percebe que muitos têm a família como centralidade, porque estão lidando com crianças e adolescentes, e as famílias têm papel muito importante na possibilidade dessas crianças frequentarem as atividades que são promovidas por essas associações. E com a escola, que é outro ator também bastante relevante, porque essas escolas, as crianças frequentam a escola e muitas vezes essas associações operam no contraturno da escola e muitas vezes ocupam o espaço da escola. Então eu acho que essa rede, né, que ela talvez, às vezes é incipiente, enfim, eu acho que as associações e os coletivos, elas têm noção de que elas precisam se articular, né, mas na minha visão, parece que é cada vez mais necessário, porque a gente, quando eu falei do território privado de direitos, a gente também não pode deixar de lembrar que são territórios, muitas vezes, dominados por práticas para as quais essas crianças, muitas vezes, podem vir a ser recrutadas, né? Então, tem uma fala, um depoimento de um pai em Belém que fala assim, não, o meu filho não vai poder ir para a atividade da associação, porque tem milícias por aí, e se ele for pego por uma milícia? Né? Milícias, tráfico de droga, quer dizer, toda uma realidade, muitas vezes, presente nesse território, uma realidade de violência, que para que esse território possa ser de fato conquistado para a cultura, e pensando a cultura no seu sentido mais alargado, pensando a cultura no sentido de constituir trajetórias diversas, potencialidades diversas, interioridades diversas, das pessoas poderem formar-se a si mesmos a partir do momento em que entram em contato com outras referências que não aquelas herdadas por um território privado de direitos, essa possibilidade muitas vezes só se dá na medida em que essas associações se articulam. Então, eu acho que pensar na possibilidade de realizar rede de direitos, e até, eu diria, né, a pesquisa mapeou essas várias ações em 5 regiões diferentes do país. Qual a possibilidade dessa ação ser pensada, articulada no território nacional? Quer dizer, quando a gente pensa território, não só o território localizado da ação daquela associação, mas pensar uma outra escala. Né? Quer dizer, pensar uma outra escala desta ação, né? É uma escala que não é só do território, do bairro, do círculo de relações, que de uma certa forma envolvente ali da própria atividade desenvolvida por essa organização, mas é a cidade, mas é o estado e pode ser o país. Quer dizer, o quanto de fato essas ações precisam se fortalecer no sentido de constituir efetivamente essa rede de direitos e talvez pensando uma forma de fazer isso, uma metodologia de fazer isso, colocar isso como uma espécie de horizonte. Existem já experiências caminhando um pouco nesta perspectiva, né? A gente localiza, por exemplo, aqui em São Paulo, numa das regiões aqui na zona oeste de São Paulo, né, onde a gente tem há muitos anos um fórum de políticas públicas, né, que discute as políticas públicas para aquela região, né, e as dificuldades, limitações, né, do Estado, né, em relação a isso, e que tem como uma das prioridades, uma das sub-redes desse fórum, uma rede, o FOCA, né, que é um fórum de crianças e adolescentes, que tem uma prática permanente na região, né, e que, a partir dessa prática permanente, inclusive, promove seminários com crianças e adolescentes, onde elas discutem, né, pautas e problemas bastante profundos, né? Como, por exemplo, a questão da violência contra a criança, o tema do suicídio, né, presente, por exemplo, naquela região, né? E outros temas que têm que ver com esse cotidiano vivido por essas crianças, né? Então, veja, por que esse seminário, né, por exemplo, que foi feito para crianças e adolescentes, foi dirigido pelas próprias crianças e adolescentes, as comissões de trabalho todas dirigidas pelas crianças e adolescentes, porque tem um trabalho das organizações de preparação da possibilidade desta atividade contínuo, permanente, através do Fórum de Criança e Adolescente, que é uma sub-rede de um fórum mais amplo de políticas públicas para a região, né? Então, esse é um exemplo da possibilidade do que a gente está chamando da rede de construção de direitos e dos chamados territórios educativos. Pensar essas articulações mais orgânicas
com a cultura estabelecida, com a escola sobretudo, e a escola também ter abertura, quer dizer, se não tem, quer dizer, como agir para que a escola tenha? Porque acho que envolver a família, envolver a escola, me parecem ser dois atores fundamentais para que essas crianças, esses adolescentes, inclusive, se sintam seguros para que eles possam sair dali e ir para frente. Né? Também vou pensando numa outra pesquisa sobre estudantes da Universidade USP Leste e que olhavam para aquela universidade como assim, eu não posso chegar aqui porque eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, meus pais querem que eu trabalhe. Parece que não, mas muitas vezes as crianças e adolescentes elas têm que confrontar a família. Porque a família muitas vezes tem um caminho já traçado. Você tem que ir para trabalhar cedo, você precisa. Então, quer dizer, como é que é conquistar esta família para estas associações? Como é que é conquistar a escola para estas associações? Como é que é, talvez, ensinar a escola? Não, ensinar me parece uma coisa meio prepotente, mas como é que fazer com a escola? Né? Tem experiências que fazem com a escola, mas o que eu estou chamando a atenção é o quanto talvez isso seja uma necessidade, uma intencionalidade explícita, né? Isso tenha que se pensar, não é por acaso, assim, nós temos que envolver a escola. Eu acho que isso me parece ser um ponto bastante importante. Para além, obviamente, aí o terceiro ponto que eu acho que é relevante, de articular-se com o poder público. Porque, veja, todas essas associações, elas são financiadas por recursos que muitas vezes têm, muitas vezes não têm, elas podem estar ali naquele momento, podem não estar no momento seguinte. Então, como é que essas associações, na medida em que elas se articulam e produzem uma rede de direitos, como é que elas podem ir além desta rede de direitos que é formada por elas mesmas, na pressão e na reivindicação de que essas ações se transformem em práticas curriculares, por exemplo, em políticas públicas de cultura, né? Por que não? Tá certo? Quer dizer, por que isto precisa necessariamente estar restrito à ação dessas associações ou mesmo dessas associações excluindo o poder público, excluindo a escola? Talvez é o contrário, quer dizer, como transformar isso talvez em práticas curriculares, pressionar para que isso possa se constituir em prática curricular, como garantir que o poder público institua determinadas práticas culturais, seja garantindo um espaço em que são realizados slams, por exemplo, enfim, quer dizer, eu acho que essa articulação com a política pública, que me parece bastante precária, né, porque de todas essas associações que foram pesquisadas, parece que só 6,8% tem uma articulação com o Estado, né, que está lá organicamente articulado com a política pública, a maioria não. A maioria são as associações vinculadas, elas entre si, né? Mas eu acho que sem que a gente procure transformar essas práticas em políticas públicas, por mais que a gente fale em sujeitos de direitos, indiretamente nós estamos constituindo uma ideia de assistencialismo, sem querer. Sem querer, né? Quer dizer, estamos falando dos sujeitos de direitos, estamos falando que é importante que as pessoas se constituam como sujeitos de direitos, mas a possibilidade de se constituírem sujeitos de direitos é que isso seja uma garantia pública, né? Não aquilo que dependerá ou não dessas associações estarem ou não estarem ali. Então, acho que ter essa clareza, que eu acredito que essas associações tenham, mas talvez constituir ações nessa direção, me parece ser um ponto importante para se garantir a existência desse território educativo e dessa rede de direitos. O que nós percebemos também é que esta riqueza de experiências, esta riqueza aí de experimentações e de potencialidades que estão presentes nas 5 regiões do país, nesses estados que foram objeto do estudo, mas também, obviamente, em outros estados, precisam ser adensados do ponto de vista da política pública. Uma das questões que apareceu muito também na fala, no diálogo que nós fizemos com as organizações, é que, de alguma forma, o corte de financiamento ele está gerando descontinuidades do ponto de vista das ações socioculturais. Descontinuidades que dizem respeito a projetos que deixam de funcionar porque não tem mais fonte de financiamento, descontinuidade porque pelo corte de financiamento o projeto continua, mas não com aquela equipe com o mesmo tamanho de equipe, com o mesmo perfil de equipe, o que acaba impactando na realização das atividades, e com que gera aí um conjunto de desdobramentos
que de alguma forma impedem a continuidade ou a garantia de continuidade, tá, desta cultura como vetor de proteção, ou dessa capacidade aí de, pela via da cultura, a gente fortalecer vínculos protetivos. Então, nesse sentido que nós consideramos, e foi uma questão muito debatida, muito discutida com as organizações, que de alguma forma essa dimensão de cultura como vetor de proteção, ela precisa ser garantida como direito das crianças e adolescentes, de alguma forma garantir essa relação de continuidade, que passa aí, que garantir essa continuidade, ela permitiria garantir a continuidade do direito de acesso dessas crianças a essas atividades, a esses projetos, tá? Que fortalece uma dimensão de formação de equipes estáveis, que elas não ficam aí expostas, tá, a dificuldade de financiamento ou a interrupções de financiamento, e que, pela sua vez, também permite, tá, equipes estáveis do ponto de vista de equipes que possam pensar e discutir os seus projetos, espaços dentro das organizações para poder planejar as suas ações, para poder discutir, tá, as experiências de trabalho, para poder sistematizar as experiências de trabalho. Uma das questões que nós percebemos é que tem experiências que têm um acúmulo e tem uma experiência sistematizada, tem organizações que elas são mais frágeis em termos de sistematização. Essa continuidade, essa dimensão da ação sociocultural como política pública garante aí bases para que essas experiências se consolidem e, fundamentalmente, também para poder fortalecer aí espaços de articulação, tá, e espaços de troca de experiências entre as organizações e dessas experiências com outras experiências também realizadas em outras políticas públicas, o que permitiria aí o fortalecimento de um trabalho intersetorial e da intersetorialidade na proteção das crianças e adolescentes. No ponto 4 eu vou tratar do seguinte, né? Nós estamos falando muito de território. Eu queria agora introduzir uma outra questão, que é mais do que o território, é pensar o direito à cidade. Mais do que conquistar o território para a cultura, e a cultura sempre entendida nesse sentido bem alargado, eu acho que o que precisa ser conquistado é a cidade. E aí, de novo, eu vou me referir aos dados da pesquisa. Me chamou muito a atenção o quanto a palavra circulação aparece em todas as suas especificidades, né? Então, é circular pela cidade, é circular no meu bairro, as festas e os eventos garantem circulação, é circular no espaço da escola, circular, né? Eu contei, só fazendo uma busca rápida no relatório, eu contei 19 expressões circular. Isso me chamou muita atenção, porque quando a gente fala em território, por mais que ela venha positivada, né, porque nós estamos falando conquistar o território, ele vem muito, sugere-se muito com esse termo, uma coisa muito enraizada, muito fechada, que é o oposto da palavra circular. Né? O oposto da palavra circular, ela é ampla, ela é livre, ela é fluxo, né? Que é o que me parece quando essas crianças estão nessas atividades culturais. Eu gosto, vou falar de novo do gestual do Islã, né? O quanto os gestos são largos, né? E quando você fala território, parece que você está preso, né? Com os braços contidos do lado do corpo. Então, esse desejo de circular, por incrível que pareça, é um desejo que a sociedade moderna, burguesa, não conseguiu garantir para determinado tipo de classe social. Nós não estamos falando de uma sociedade utópica, né? Nós estamos falando desta sociedade constituída no século XIX, que tinha na Europa, né, que tinha por objetivo a garantia e a conquista do espaço público, de estar no espaço público, de ser livre no espaço público, de poder falar no espaço público, de se posicionar no espaço público. Então nós estamos falando aqui de um direito que, para determinados grupos sociais, não está garantido, que é o direito à circulação. Então tem um exemplo significativo de uma associação que fala, né, que as crianças nunca tinham ido num shopping. E aí quando elas vão para o shopping, elas não estão preocupadas com as lojas, elas estão preocupadas com o banheiro,
Nossa, que banheiro é esse? Nossa, como é que eu abro a torneira, né? Esse sabão aqui, quer dizer, como assim, né? Quer dizer, e por que elas não foram ao shopping? Por que elas fizeram uma mediação para ir ao shopping? Porque talvez se elas aparecerem na porta do shopping, elas vão ter uma série de olhos grandes ali olhando e dizendo assim, mas espera um pouquinho, aqui será que é o seu lugar para circular? A gente tem os exemplos dos rolezinhos, né? Recentes, aqui em São Paulo, da população que vai lá e fala, não, nós temos direito de circular no shopping, e vamos circular em grupo, e vamos fazer isso de forma bem assintosa e dizer assim, nós temos direito ao espaço público. Então eu acho que a mediação dessas associações, se elas atuam no território, e atuam de uma forma bastante significativa, inclusive respeitando o território, entendendo que precisam libertar aquele território de determinada herança, que muitas vezes vai garantir às crianças e adolescentes uma herança que não é uma herança que os vai emancipar. Né? Também eu acho que uma questão bastante significativa é o quanto essas associações podem ser mediações no sentido de libertar essas crianças do território. Ou seja, o território como espaço de confinamento. Né, de estarem fechados, de estarem contidos, de eles poderem ter direito a circular. E não é direito a circular porque eles vão ter um educador que vai levá-los pela mão. Né? É direito a circular porque eles se sentem à vontade. Assim como nas crianças, o estar na rua. Quando uma criança diz assim, eu quero estar na rua, né? Eu vejo o que tanto crianças e adolescentes estão dizendo? Nós queremos o espaço público, nós queremos o direito ao espaço público. E eu gostaria, inclusive, que se pensasse o seguinte, o quanto crianças e adolescentes estão verbalizando uma coisa que não é exclusiva deles. Não são eles só que estão confinados nos territórios. É as cidades que estão confinadas nos territórios, nos condomínios fechados, nos shopping centers, nas ruas com cancela, nos carros cada vez maiores. Então, veja, quando a gente fala assim, criança e adolescente têm o que dizer, eles não estão falando só deles. Eles estão com uma percepção de que cidade é esta, cidade que se os confina de forma muito explícita, porque estão lá concentrados num território desprovido de direitos. Por outro lado, eles também estão sendo mediações, e a fala deles é extremamente importante, para que a gente enxergue que cidade é essa. Né? E a gente pode até pensar o quanto, e aí dando força, né? Se a gente ouve essas crianças e esses adolescentes, é o quanto elas me fazem pensar também, né, nessas fronteiras todas fechadas que nós estamos vivendo hoje, né? As crises migratórias todas, as pessoas não podem circular, a gente fala muito da globalização, mas o que a gente está vendo de fato? A gente está vendo o fechamento das fronteiras, o fechamento dos espaços. Me sensibilizou muito a fala de um menino que disse assim, que foi participar de uma organização que trabalha com moda. E duas coisas que ele me falou me chamaram muita atenção. Primeiro, ele disse assim, quando eu vim aqui trabalhar com moda, eu me descobri negro. Eu tive uma dificuldade de entender essa frase inicialmente, porque eu não sabia se ele estava positivando ou se ele ia emendar com alguma coisa de preconceito. Não, ele estava positivando isso. Quer dizer, o quanto eu fui reconhecido como e não fui discriminado por ser. Né? Então, acho que foi o primeiro aspecto da fala dele. E a segunda é quando ele diz assim, eu sei que essa associação aqui, o fato de eu trabalhar com moda aqui, isso não vai resolver toda a minha vida, mas daqui dá o impulso. Então, essa frase ficou para mim como marcada, quer dizer, ou seja, daqui eu posso fazer outras coisas, eu posso desejar a universidade, eu descubro que existem outras possibilidades. Então, acho que é isto que talvez seja o objeto mais importante de se refletir. Quer dizer, quando a gente está trabalhando com criança e adolescente, estamos trabalhando com criança e adolescente, mas estamos trabalhando por meio do que essas crianças e adolescentes são capazes de perceber, daquilo que lhes é negado, mas elas estão falando muito mais delas. Muito menos delas, quer dizer, desculpa. Elas estão falando, sobretudo, elas estão explicitando um modelo de cidade que, se para elas aparece de forma muito mais contida, se a gente for pensar, ela está, de uma certa forma, sendo constituída para todos nós. Todos nós vivemos em cidades muradas, com fronteiras definidas, cada vez mais fechados dentro de SUVs e etc. Né? Então, eu acho que é isso que talvez fosse a grande reflexão, né, que esses trabalhos com essas crianças, que essas associações fizeram, me fizeram pensar, né, quer dizer, como é sair do território em direção à cidade, né, circular e aí no sentido também bem alargado do termo, né, e não, assim como eu falei de cultura no sentido bem alargado, também falar de cidade no seu sentido bem alargado do termo. Esse vídeo, ele é um vídeo em que a gente procurou, de alguma maneira, socializar parte dos resultados da pesquisa, no que se refere a essa tríade cultura, território e participação. Né? Problematizar um pouco essas questões, né? Para essa etapa que se segue do fórum, né?
que com certeza o diálogo com vocês, com quem a gente já vem dialogando na pesquisa, e com novos atores, pessoas inscritas para o fórum, certamente deverá enriquecer muito, né, essa discussão que eu chamaria que foi uma discussão disparadora, iniciadora de um processo de debate. Na perspectiva de fortalecer, o que nós estamos falando, da importância do fortalecimento, da sistematização das experiências e um pouco na perspectiva de fomentar a troca de experiências, tá? E nessa perspectiva é que este momento da pesquisa, da PUC, são compromissos nossos, esses espaços aqui de debate, nossos seminários regionais, e por isso, para nós, a realização dos grupos de discussão que vocês estão participando neste momento, no contexto dos seminários regionais, eles são importantes não só para responder questões, mas como espaços de troca dos participantes com relação às experiências, às suas experiências em relação a projetos e a iniciativas dessa natureza. Nós também temos aí pela frente o compromisso da elaboração de uma publicação, tá? Será um e-book, uma publicação virtual que ela ficará disponível junto com as organizações, com os conselhos, com os sites das universidades, para ela ser realmente poder estar acessível para todo mundo, e que ela tem um pouco o desafio para a universidade, que é poder dar conta aí desse universo rico e da sistematização aí dos percursos que nós encontramos na pesquisa, bem como a realização de um seminário nacional que ainda vai ser realizado nesse semestre, no final desse semestre, aqui na cidade de São Paulo, mas que terá aí uma transmissão ao vivo para poder garantir a presença de participantes de todos os estados da pesquisa do Brasil. Nós queríamos agradecer a participação de vocês e convidar e desejar para todos um bom trabalho. Obrigada.